Conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Tua palavra é vida. Aleluia. 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 Tua palavra é vida. Caríssimo Frei César, queridos irmãos e irmãs, continuamos esse nosso itinerário que o evangelista Marcos nos propôs. E você pode, porque eu sei que você prestou atenção no evangelho, dizer assim: padre, o senhor está ficando doido? O evangelho de hoje é de João, de onde o senhor tirou Marcos? Sim, nós estamos no ano B, e o cenário que nos é proposto é pelo evangelista Marcos. Mas João apresenta a mesma cena que hoje Marcos nos apresentaria, com uma riqueza maior de detalhes. E por isso, pegamos o fato que Marcos narraria, em continuidade com o evangelho que ouvimos no domingo passado, mas com a perspectiva e com o olhar de João. Como disse eu na missa das 11, talvez porque João aprendeu a amar mais Jesus,
ele conseguiu ver as mesmas coisas com os olhos que o amor nos ensina a ver. E por isso, vamos rememorar um tiquitinho como é que nós terminamos o domingo passado para entender o que Deus quer de nós hoje. Domingo passado, lembram? Jesus olha para a multidão e enxerga naquele povo um rebanho que não tem pastor. E termina o evangelho dizendo que Jesus compadeceu-se daquele povo. Agora, o sinal concreto que Jesus dá de sua compaixão é este sinal da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães não é um milagre. Aí você pode até pensar, eu já ouvi isso, muita gente diz isso, foi uma partilha. Também não foi isso. Isso é de quem não tem fé. Por que não é um milagre? Porque, tecnicamente, um milagre precisa da fé. Um milagre só acontece quando alguém, pela fé, procura Jesus. A multiplicação dos pães é um sinal. Porque o sinal não depende da fé de ninguém. Deus o opera no intuito de mostrar algo dele, de dar a se conhecer, de mostrar e, mostrando quem ele é, fazer com que o nosso coração seja despertado para crer. A multiplicação dos pães é justamente este sinal, para que os nossos olhos se abram e vejamos aquilo que o Frei César cantou na aclamação ao Evangelho, que um grande profeta surgiu entre nós. Não é um profeta, é Deus mesmo, que visita seu povo Deus visitou. Vejam, o milagre, o sinal da multiplicação dos pães, é prova concreta de que esse Deus não é indiferente a mim, a você. Ele olha para nós com um olhar compassivo e sabe do que precisamos. Mas, ao mesmo tempo que sabe que precisamos, nós que olhamos para o Senhor esperamos que Ele sacie-nos. O grande desejo do nosso coração, meu irmão e minha irmã, é ser saciado por Deus. Aliás, nós queremos exatamente isso para a nossa vida. Algo que nos preencha de dentro para fora. Até quando nós pecamos, nós não pecamos simplesmente porque fomos tentados ou somos maus. Pecamos porque queremos preencher um buraco que está aqui dentro de nós. Pecamos porque temos fome e sede de ser feliz. E na ânsia de ser feliz, muitas vezes acabamos pondo os pés pelas mãos. Jesus olha para cada um de nós. Sabe muito bem qual é a nossa fome. E por isso que Jesus primeiramente sacia o homem naquilo que ele mais precisa. Sacia a alma. Porque vem da multidão que o seguia. Jesus pede que eles se assentem. E diz João, e começa a ensinar-lhes. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que aquilo que realmente nós precisamos só nos virá da boca do Senhor. Esta paz, esta saciedade acontecerá quando nós estivermos dispostos a ouvir tudo o que Ele tem a nos dizer. Mas Deus não nos trata somente pela metade. Deus nos trata na totalidade. E o povo tem fome não só do alimento espiritual, mas também do alimento concreto. E quando Jesus percebeu que aquele povo tinha fome, diz João, com uma perspicácia muito grande, ele pôs à prova aqueles que estavam mais perto dele. Virou para Filipe e disse assim, e aí? O que nós vamos fazer agora, Filipe? Onde nós vamos comprar pão para dar para esse povo comer? Filipe respondeu o óbvio, Jesus. Nem se a gente tivesse 200 moedas de prata, a gente ia dar conta de comprar pão para esse tanto de gente comer. E pior, nós não temos pão. Vejam, é aqui que eu gostaria de hoje debruçar-me com vocês. Porque o fato concreto que liturgicamente nós celebramos, acho que não precisa muito esforço para perceber que o profeta Eliseu é um protótipo do Cristo. Porque Eliseu multiplicou
Aliás, Eliseu deu ao povo 20 pães e 100 pessoas comeram e se fartaram. Mas Jesus leva isso à plenitude. Também não nos custa ver que o que Jesus realizou no Evangelho é para que o que São Paulo nos escreve seja de fato na nossa vida. Uma vez alimentados por Jesus, nós nos tornamos um povo que Ele é o pastor. E assim há um só pastor, uma só fé, um só rebanho. Um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e permanece em todos. Mas a chave está justamente nesse miolo aqui. Porque prestem atenção. Quando Jesus vira para Filipe, Jesus queria pôr à prova aqueles que estavam ao lado dele, para ver se eles já tinham aprendido, ao menos uma coisinha, a confiar nele. A ter uma certeza de que se ele está presente, não há motivo para temer, não há motivo para desesperar, porque a presença dele é o bastante. Mas Filipe aqui pode representar quando nós agimos pela razão. Filipe foi extremamente racional. Quis resolver o problema com ele mesmo. E qual que é o modo mais rápido da gente dar comida para quem tem fome? Ir no supermercado comprar comida. É o caminho mais rápido. Mas Filipe também se depara com a sua impotência. Esse é o caminho, Jesus. Mas nós não temos dinheiro. Como é que nós vamos fazer? André ousa um pouquinho mais. Porque André apresenta uma aparente solução. O que nós temos é pouco. Porque o que eles tinham? Eles não tinham nada. Mas tinha um menininho lá, que tinha 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Mas, mais uma vez, André é aquele que olha para a realidade e olha para a realidade com desespero. O que é isso para tanta gente? São 5.000 homens, a gente faz do unité. A cada 1.000, um come um pãozinho. E aí dá certo, né? Mas aqui eu queria que vocês olhassem para uma pessoa que está na entrelinha deste evangelho. O menino. O menino que não tem nome, que a gente não sabe de onde vem, que a gente não sabe para onde vai. A gente sabe 2 coisas desse menino. Ele estava acompanhando Jesus desde o início. E que a mãe dele foi muito previdente, que deu a ele lá 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Típico de mãe, né? Mãe que cuida, que sabe que o filho precisa, já pôs lá na lancheirinha dele, leva meu filho, que esse Jesus fala muito, e aí você vai ter fome. E aí na hora que você tiver fome, está aqui o pãozinho. E o menino deve ter ouvido o burburinho, porque um povo fofoqueiro é o povo que está perto de Jesus. Mudou muito não, tá? Aqui nas bastidores da igreja é a mesma coisa. Surge uma dificuldade, num instantinho começa. Espero que lá em Governador Valadares, não seja assim. Porque aqui na Serra da Piedade, nas paróquias onde eu passei, basta uma coisinha estar fora do lugar, que aí começa. Os ministros, evangelizadores, voluntários, tudo comentando. E o menino ouviu. Não é surdo, né? Uai, se eles não têm o que comer, eu tenho. Está aqui o que eu tenho. Vejam, meus irmãos, Jesus no meio da multidão conseguiu olhar para uma criança e conseguiu receber o pouco daquela criança e fazer o grande sinal que saciou uma multidão. A beleza do evangelho de hoje está não na multiplicação do pão em si, porque isso nós sabemos, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas o grande sinal da multiplicação foi sucedido de uma ingênua confiança, de uma confiança de criança. De uma criança que no desejo de ajudar, pôs tudo o que tinha, sem medo de perder. E às vezes, estando ao lado de Jesus, nós não temos a mesma generosidade de dar o nosso coração, de dar o nosso tempo, de dar o nosso tudo.
Para que o sinal de Deus aconteça na nossa vida, meu irmão, nós não podemos dar as coisas pela metade. Nós precisamos nos dar a Deus com inteireza, sem querer reter nada para nós, sem querer guardar nada para nós. Mas só consegue isso quem confia. O menino, talvez porque tinha fé, ainda não tinha maturidade suficiente, ainda não problematizava como nós problematizamos, e porque entendeu, porque ele viu os sinais que Jesus fizera. Ele não era, me desculpa, ele não era burrinho, ele ouviu o que Jesus pregara, ele entendeu que se ele colocasse o pouquinho que ele tinha, o lanchinho da mamãe, na mão de Jesus, aquilo poderia se transformar em muita coisa. E de fato foi assim. André, descrente, debrochando do menino, Jesus diz: traz cá os 5 pães e 2 peixes. E prestem atenção, porque infelizmente o tempo não nos permite, os gestos de Jesus acontecem e atualizam-se ainda hoje. Diante daquilo que o menino deu, Jesus tomou em suas mãos, deu graças e partiu. Daqui a pouco vocês vão ouvir exatamente estas palavras. Deu graças, fez eucaristia, porque esse é o verbo grego, eucaristen, dar graças, e distribuiu. Vejam, às vezes a gente murmura demais porque nós temos pouco. Mas se nós começarmos a louvar a Deus pelo pouco que nós temos, isso é capaz de ser transformado no alimento que sacia uma multidão que espera que eu e você sejamos sinal desse Deus a qual nós servimos. Por isso hoje, nós somos chamados a colocar o pouco que nós temos, mesmo que a nossa razão diga como o servo disse para Eliseu: como que eu vou distribuir tão pouco para tanta gente? É o mesmo milagre que uma vez eu aprendi com um padre Reginaldo Peçanha, minha gratidão ao Senhor, que foi diretor espiritual no seminário, falando um pouco da nossa vida de padre. Fala assim que nós fazemos diariamente o milagre das mãos vazias. Porque tem hora que a gente não tem mais nada para dar. Já não sabe nem mais o que falar. Mas ali sempre Deus vem em auxílio e nós damos de comer a muita gente que tem fome e ainda saímos saciados. Se a gente pensa com a nossa razão, a gente fala assim: o que eu tenho é tão pouco. Eu tenho tão pouco tempo no meu dia para rezar. Eu tenho tão pouco bens para partilhar com os que necessitam. Eu tenho tão poucas virtudes. O que isso pode ajudar o mundo? Vai ajudar o mundo se o pouco que eu tenho for colocado com generosidade nas mãos de Deus. A gente precisa somente do dom da fé. Como nós cantamos toda vez que vamos receber a bênção do Santíssimo Sacramento: venha a fé por suplemento. A fé precisa dar esse suporte para que nós tenhamos a mesma ousadia de colocar o nosso pouco, e que é o tudo que nós temos. Às vezes, meus irmãos e irmãs, a nossa vida não serve de inspiração nem para nós mesmos, porque o que nós colocamos diante no altar é a nossa hipocrisia. Queremos colocar um coração santo nas mãos de Deus, enquanto o nosso coração ainda está marcado pelo pecado. Queremos colocar uma vida inteira, íntegra, enquanto nós estamos estraçalhados pelo sofrimento, pela dor. E quem disse que nós precisamos dar coisas inteiras, coisas grandes na mão de Deus? Deus espera apenas que o que nós coloquemos, o coloquemos com generosidade e o coloquemos nas mãos dele com confiança. Se está estraçalhado, se está inteiro, se é pouco, se é muito, não interessa, porque o protagonismo é dele. É ele quem age, é ele quem faz, é ele que transforma. E se nós tivermos a coragem de colocar o nosso tudo nas mãos dele, não nos faltará absolutamente nada. Pelo contrário, seremos nós saciados e ajudaremos a ele a saciar uma multidão que ainda precisa de ser alimentado com a força daquele que só depende da nossa fé
para transformar o mundo. É o convite que eu convido a você a fazer neste momento. Adiante de Jesus que se entrega a nós aqui de verdade. Ele é o pão da vida. Ele está no meio de nós. E te pergunta, como nós vamos saciar essa gente? Como é que nós vamos mudar esse mundo lá fora? Marcado pela violência, pela inveja, pela corrupção, pelo pecado, pela morte, pela ganância, pelo desespero. Como é que nós vamos resolver isso na nossa família? Que um só está brigando com o outro por conta de herança, por causa de picuinha do passado, porque não consegue dar perdão. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele só espera que eu e você tenhamos a coragem de falar. É o pouco que eu tenho, mas é tudo que eu tenho, Senhor. Está nas suas mãos. E se a gente fizer essa experiência, com certeza, a multidão que está ao nosso redor, ainda que essa multidão seja uma única pessoa, vai provar e ver quão suave é o Senhor, que continua a nos saciar com o pão do céu, cujas mãos são pródigas, diz o Salmo, cuja a generosidade dele é com fartura. Basta que nós também, prodigamente, tenhamos a coragem de colocar o pouquinho. É isso. É o pouquinho nosso na mão de Deus, para que Ele faça o milagre que tanto precisamos. O milagre de ser alimento para um mundo que está sedento de alimentos vigorosos, que deem vida e que sustentam. Por isso, com esse refrão eu convido você a de fato abandonar-se nas mãos de Deus, a colocar neste altar o seu pouquinho, como aquele menino deu tudo que ele tinha, os 5 pãezinhos. Gente, parece que o padre está viajando na batatinha, pode até ser, mas o Espírito Santo está ajudando. Mas eu fico pensando, para uma criança, da lancheirinha dela, ela precisa estar muito certa do que ela faz. Porque não é fácil tirar comida de criança, não. O menino ofereceu o que ele tinha. E ofereceu com alegria. E Jesus acolhe com carinho o pouco de cada um, na certeza de que pode ser nada para a gente, mas o nosso nada nas mãos de Deus faz a diferença para um povo que continua nesse mundo como ovelha sem pastor e que precisa provar e ver a força desse Deus que está vivo e quer mudar o mundo com o nosso pouco. Coloque com esta canção no altar tudo, o seu tudo, e o tudo é tudo: preocupação, cansaço, medo, família, história, sonhos, projetos, tudo. Ainda que esse tudo diante de Deus seja para você um nada, Deus não rejeita a nossa pequenez. Ele sabe trabalhar com isso e vai fazer multiplicar conforme a abundância da graça dele para a sua vida e para a vida do mundo. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Falando isso para Jesus, é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho, Senhor, são isso aqui, olha. É esta família que eu tenho, é este sonho que eu tenho. É pouquinho, mas está tudo nas tuas mãos. É tudo que eu coloco, recebe. É tudo que tenho, recebe o meu nada e faz a morada,
tenha certeza que se foi entregue com generosidade, esse Deus que não sabe ser vencido na generosidade, transformará o nosso nada em amor. E exemplo disso, só para ilustrar, Teresinha do Menino Jesus, que tanto pediu, faz do meu nada amor, e Deus o fez. Deus fez com que ela resplandecesse a sua imagem e semelhança, porque ela deu o nada como tudo nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de fé e professemos a nossa fé nesse Deus que